Bem-vindos a mais uma aula de escatologia. Nós aprendemos na aula passada que a tribulação é um período em que Israel será preparado para o seu Messias. A grande tribulação tem como objetivo preparar a nação, os hebreus, a nação de Israel, que vai passar por todo o período tribulacional a reconhecer Cristo como Senhor e Salvador daquela nação. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 11, versículo 26, que toda a nação será salva. Então haverá uma conversão, a nação vai reconhecer a Cristo como seu Salvador e também o seu Senhor. Aprendemos na aula passada em que um dos grandes propósitos da grande tribulação em que uma grande multidão de gentios será salva. Haverá conversões, haverá decisões, pessoas vão se converter na grande tribulação. E a Bíblia diz que as almas de muitas pessoas convertidas estarão debaixo do altar nos céus, na visão de João, clamando por justiça, clamando pela ação de Deus. E há um tempo para Deus agir sobre aqueles que mataram esses cristãos por não aceitarem a doutrina, os ensinamentos, a liderança do trio satânico, o falso profeta, a besta e o anticristo. Outro propósito que nós aprendemos na aula passada sobre a grande tribulação em que haverá um juízo divino derramado sobre os que rejeitam a Cristo. A Bíblia diz, veremos isso posteriormente, que no final da grande tribulação, o sangue dos humanos, na volta de Cristo, na revelação de Cristo, o sangue dos humanos darão nas rédeas dos cavalos. Rédeas dos cavalos. E diz a Bíblia que os anjos, eles convidam as aves dos céus para comerem carne humana. Será a maior carnificina de todos os tempos. Todo o inimigo de Cristo vai ser eliminado. Serão todos mortos. Diz a Bíblia que no final da 70ª semana de Daniel, Satanás será preso por 1000 anos. O lago de fogo, que até agora ele é virgem, ninguém foi para o lago de fogo até então, porque quando o incrédulo morre, ele vai para o inferno. Mas diz a Bíblia que o falso profeta e a besta, eles serão lançados no lago de fogo para todo sempre. E diz a Bíblia que começarão os julgamentos, os 4 julgamentos que veremos posteriormente. E Deus prepara esse julgamento e depois, posteriormente, ele vai estabelecer o seu reino milenar. Nós aprendemos na aula passada, fazendo uma pequena retrospectiva. Nós queremos agora, na nossa aula, ver o desenrolar da tribulação. A Bíblia diz, aqui em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. A grande pergunta é essa: que será este livro selado por dentro e por fora com 7 selos? O que esse livro contém? O que nós podemos entender sobre o capítulo 5, versículo 1 de Apocalipse? O livro, o rolo, ele contém todos os acontecimentos futuros do que vai acontecer nesses 7 anos de grande tribulação. Esse livro, ele conta tudo o que Cristo fará para punir seus inimigos, estabelecer o seu reino, levar ao final vitorioso, com plena realização de todos os propósitos de Deus. Então, o que está escrito nesse livro
são os acontecimentos futuros, as coisas que vão acontecer na grande tribulação e que nós vamos pensar juntos aqui. Nós vamos estudar tudo o que vai acontecer na grande tribulação. É muito importante nós entendermos Daniel, do capítulo 9, do 24 até o 27. Se nós não entendemos esse texto, nós não vamos entender escatologia e nem o livro de Apocalipse. Eu quero frisar bem aos amados que esse texto de Daniel 9, 24 a 27, ele é um texto profético, ele não se cumpriu na história, é um texto que ainda vai se cumprir e se cumpriu até a morte do ungido, mas a última semana, para completar as 70 semanas de ano de Daniel, é a grande tribulação. Eu enfatizo aqui, a igreja, ela é um parêntese nessa profecia. A igreja, quando for arrebatada, fecha o parêntese e começa a grande tribulação, a última semana de anos, para completar as 70 semanas de Daniel, que um total de 490 anos. Nós aprendemos nesse texto e vamos frisar mais ainda de que até a morte do ungido, até a morte de Cristo, completaram 69 semanas de ano, ou seja, 483 anos. Eu espero que você possa compreender isso, certo? Nós estamos numa aula de escatologia. Nós não estamos em uma pregação, mas um estudo escatológico, devocionais, reflexivos, que a gente pode refletir sobre o assunto de escatologia. Porque Daniel, ela é a chave cronológica para o entendimento de muita profecia. Essa profecia, ela fixa a data, no versículo 26 de Daniel 9, a Bíblia diz assim, se você tiver com sua Bíblia, você pode abrir nesse texto, Daniel 9, versículo 26, o texto diz assim para nós: depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Vamos entender esse texto, Então, essa profecia de Daniel fixa uma data da chegada de Jesus como Messias. Certo? É importante isso. Qual é a data da sua morte? O versículo diz, será morto o ungido. Ungido aqui é Cristo. Repito, a data começa com a morte de Cristo, no sentido dos 483 anos. Seu regresso ao céu, diz o texto, e já não estará. O ungido é morto, completando 69 semanas, 483 anos, repito, e ele não, diz o quê? E já não estará. Ele foi ressuscitado e levado aos céus. Diz muito mais o versículo, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário, diz o texto de Daniel 9. Se refere à destruição de Jerusalém pelos romanos. Quando isso aconteceu? A Jerusalém, ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. E é interessante nós entendemos isso. Nós entendemos essas verdades importantes para a nossa vida. Essa profecia, ela aconteceu em 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos. Isso cumpriu com exatidão, como diz aqui o gaúcho, em cima do laço, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, em Daniel 9, 25. Aconteceu por ordem do rei Artaxerxes, em Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 até o 8,
inicia-se as 70 semanas de ano. E até a morte de Cristo completa-se 69 semanas. 69 semanas de anos já se passaram e só nós temos apenas a última semana, 7 anos. E nós acreditamos que essa semana ela começa do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse. É a última semana para completar as 70 semanas de ano. Existem algumas observações importantes em Daniel, no capítulo 9. Eu quero ver com vocês essas observações que faz parte da nossa cronologia escatológica. A profecia, ela se refere ao seu povo. A profecia de Daniel 9, ela tem uma referência ao povo de Daniel. Não de respeito à igreja, mas sim à nação de Israel. Então, a profecia, ela está destinada a uma nação, não aos gentios, à igreja, mas à nação de Israel, que estará na grande tribulação. Nós vamos ver isso com mais exatidão no capítulo 12 de Apocalipse. Ele diz, versículo 24, tua santa cidade. Quem é a cidade de Daniel? É Jerusalém. Para quê? Para fazer cessar a transgressão dos judeus. Por fim, a apostasia judaica. Porque os judeus, hoje, eles são apóstatas. Eles deixaram a doutrina, eles não aceitam a Cristo. Por isso que o texto diz isso. Dar fim os pecados significa expiar os pecados ou julgar os pecados do povo de forma definitiva. Ele diz muito mais, expiar a iniquidade. Aqui é uma referência à morte de Cristo na cruz, que é a base para o futuro perdão da nação de Israel. De Zacarias, capítulo 12, do 9 ao 11, faz referência a isso. Na segunda vinda de Cristo, Israel o reconhecerá como Messias. Eu digo na revelação de Cristo. Na segunda fase da segunda vinda de Cristo, a nação de Israel vai reconhecer Jesus como Messias, admitindo com profunda contrição ter sido ele a quem seus antepassados rejeitaram e traspassaram Cristo na cruz. Vai reconhecer que a nação é culpada devido ao pecado da nação. A nação crucificou Cristo junto com os romanos. Ele diz o texto, trazer a justiça eterna, colocar o selo divino, de conformidade com todas as profecias concernentes ao povo judeu e Jerusalém. Ungir com o santo dos santos, a consagração do santo dos santos no templo do milênio. Eu acredito que haverá um templo no milênio. Haverá sacrifícios no milênio. Como vai ser isso? Posteriormente, nós vamos entender, compreender como vai ser a adoração no período milenar. Mas nós vamos ver isso posteriormente nos nossos estudos escatológicos. O versículo 25 diz, ungido, príncipe, se refere a Jesus Cristo, a mesma pessoa, ungido, príncipe. Aí diz o versículo 26, o povo de um príncipe que há de vir. Aqui faz referência ao Império Romano, que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70. Diz o versículo 26. E Mateus 24, 1 e 2, eles confirmam, esse texto confirma exatamente que Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70. Aí o versículo diz, 25, o príncipe que há de vir, e ele se refere à mesma pessoa, o anticristo. Versículo 26 e 27. Versículo 27 fala a palavra abominação. Será a própria imagem do anticristo, que posta no lugar santo, e que todos serão obrigados
a adorar nos últimos 3 anos e meio da tribulação. É exatamente aí onde a nação de Israel não aceita que o anticristo seja adorado. É exatamente o anticristo e toda a sua gangue vai perseguir a nação de Israel na metade da grande tribulação até o final. Ele não permitirá que os judeus ofereçam sacrifícios de costume, como foi no começo da grande tribulação, e proclama a si próprio como o único Deus que todos devem adorar. Judeus não aceitam essa adoração, diz o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. Quando completar essa 70ª semana de Daniel, os 7 anos de grande tribulação, terá sido realizado o propósito de Deus em Daniel 9 e 24. Fazer cessar a transgressão, trazer a justiça eterna e etc. Nós queremos passar para a segunda parte dessa sessão nossa, que são os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Todo o nosso assunto agora, nós vamos tratar dos 3 anos e meio primeiros da grande tribulação. O que vai acontecer nessa primeira parte? Esse será o nosso assunto agora, que nós vamos pensar juntos. Não é novidade dizer que o mundo está em desespero, à procura de um super-homem, alguém que possa trazer a ordem ao mundo e paz às nações em guerra. O mundo espera alguém assim. O mundo está ansioso por um grande líder, um líder capaz de colocar ordem em todas as nações. Alguém que eles possam olhar e dizer, esse é o nosso líder mundial. Eu acredito que tudo que tem acontecido no mundo é a preparação, é o palco sendo preparado para a chegada do anticristo. Ele não vai aparecer, ele só vai ser declarado anticristo somente e tão somente quando a igreja for arrebatada e encontrar-se com Cristo nos ares. Eu creio que se tal homem se levantasse hoje, não demoraria muito para que todos os homens se pusessem aos seus pés. Porque imagina um homem que chega com a promessa de resolver os problemas políticos, econômicos, religiosos. Esse homem vai ser o anticristo, que ele vai chegar com essa grande promessa, ou essas promessas a todas as nações. Mas é exatamente isso que vai acontecer um dia. No livro de Apocalipse, do 6 ao 19, repito, abrange um período de tempo de 7 anos, que é exatamente o tempo da grande tribulação. Começa com a abertura do primeiro selo, no capítulo 6, 1 e 2, e termina com a segunda vinda de Cristo, no capítulo 19. O primeiro selo que nós encontramos aqui, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, ele diz os versos 1 e 2, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A Bíblia descreve aqui o primeiro cavalo, e diz que é o cavalo branco. E interessante, eu coloquei como título desse cavalo branco, uma paz artificial e temporária. Uma paz, você pode ver no slide exatamente esse cavalo branco. O anticristo fará uma aliança de paz com a nação de Israel. Haverá um pacto, haverá uma aliança do anticristo com base em Daniel 9, 27. Daniel 9, 27 diz assim a palavra do Senhor. Ele fará firme aliança com muitos.
Preste bem atenção, Daniel 9:27. Por uma semana, o pacto dessa aliança é durante os 7 anos da grande tribulação. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nós sabemos que a nação de Israel rejeitou seu verdadeiro rei e agora aceitará um falso Messias. A nação vai aceitar o anticristo como seu líder, como líder dessa nação. Por esse pacto tem um efeito não só militar, mas religioso. A nação vai ter uma proteção militar. Essa proteção é dada pelo anticristo e todos os seus, e também a liberdade de sacrificar a Deus em Jerusalém. Vai ter toda a liberdade de matar animais. Então a nação vai ter essa liberdade nos 3 anos e meio primeiros da grande tribulação. Por isso que é um pacto, por isso que é uma aliança. Essa aliança não vai ser com todos que estarão na grande tribulação, mas diz a Bíblia, com muitos, né? Diz Daniel 9:27. Então Israel rejeitou o seu verdadeiro Messias. Então a gente pode ver isso aqui com muita clareza. Satanás tinha oferecido o mesmo reino a Cristo. Você deve lembrar em Mateus, no capítulo 4, onde Jesus ele foi tentado por Satanás. Esse mesmo Satanás, o anticristo, ele ofereceu esses reinos materiais a Cristo. Claro que Jesus rejeitou. Diz a Bíblia em Mateus 4, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado mim adorares. Esse reino foi oferecido a Cristo. Claro que ele rejeitou, porque o Filho de Deus jamais iria se curvar à autoridade do diabo. A nação de Israel, no início da grande tribulação, aceita essa liderança. Com nenhuma guerra aberta, é provável que a missão do Cavaleiro Branco é obrigar a viver em paz no mundo caracterizado por inquietação e distúrbios. Nós sabemos que quando a igreja for arrebatada, haverá um grande distúrbio, uma agitação mundial. Porque onde estiver crente, onde tiver pessoas convertidas, a partir de Atos 2, onde a igreja nasceu, e vai até a primeira fase da segunda vinda de Cristo, onde tiver crente, nos 4 cantos do planeta, esses crentes serão arrebatados. Já falamos isso, vamos só repetir. Todos os vivos, crentes que nasceram de novo pelo precioso sangue do Senhor Jesus, esses crentes vivos, eles serão transformados, porque no céu não entra carne e sangue. Os mortos, nos 4 cantos do planeta, serão ressuscitados e transformados, diz a Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que juntos subiremos e nos encontraremos com Cristo nos ares. Essa é uma promessa magnífica, maravilhosa, extraordinária, da primeira fase da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja. Então nós entendemos isso. O mundo está passando por uma inquietação muito grande, certo? E um dos fatores que contribuirá para distúrbio será o sumiço repentino de grandes números de pessoas. Nós chamamos os cristãos, aquele que eu acabei de falar agora. É importante constatar que o cavaleiro branco, aqui montado no cavalo branco, no versículo 2, não pode ser Cristo. Alguns acham que esse primeiro cavaleiro branco aqui é a pessoa do Senhor Jesus. Não é. Não confunda o primeiro cavalo branco e o seu cavaleiro com o cavalo branco e o seu cavaleiro quando Cristo vem com a igreja
na segunda vinda, na segunda fase da sua segunda vinda, que nós chamamos revelação de Cristo, quando ele vem com a igreja, com os santos anjos, para estabelecer o reino milenar aqui na terra. Então não confunda esse cavaleiro com o cavaleiro da segunda fase, da segunda vinda de Cristo. Não podemos confundir os dois cavaleiros, jamais, para o cavaleiro do capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse, onde claramente Cristo ele vem na sua segunda vinda com a igreja, que não é mais noiva, é esposa. Por que esposa? Porque o casamento de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva, esse casamento aconteceu nos céus. Lembra? Tribunal de Cristo nos céus, as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja. Depois ele desce no final da grande tribulação com a sua esposa. O cavaleiro do capítulo 6, versículo 1 e 2 de Apocalipse, representa o quê? A ascensão e a consolidação do poder do anticristo na primeira parte dos 7 anos de tribulação. O anticristo, aqui no capítulo 6, 1 e 2, ele começa usando, diz o versículo 1 e 2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Olha aí. E ele saiu vencendo e para vencer. O que me chama a atenção é que o anticristo, ele tem um arco. Ele tem um arco. Mas a Bíblia não menciona esse arco com flechas. A pergunta é, por que eu preciso de um arco sem flecha? Qual o sentido aqui do texto? Ele começa usando um arco sem flechas. O que isso indica para nós? Indica que o anticristo ele vai vencer usando meios pacíficos. Ele vai usar a sua diplomacia, acordos. Ele vai evitar o princípio da força militar. O anticristo ele vai convencer as pessoas pelo diálogo. Ele vai convencer as pessoas com a diplomacia. Nada de força nesse princípio. É isso que ele vai chegar, com promessas e mais promessas, tentando convencer as pessoas como um grande ditador. É isso que os ditadores fazem no mundo, tentando primeiramente convencer, atingir a mente das pessoas. Por isso que é um arco sem flecha. São termos pacíficos. Diz a Bíblia no versículo 1 e 2 que sua coroa é coroa de quê? Ele vem com um cavalo branco e na sua cabeça uma coroa. Se você ver bem a imagem, o slide, ele está montado num cavalo branco e ele tem uma coroa. Essa coroa no grego significa Stephanos. É coroa de vencedor e não de diadema. Coroa de soberano. É uma coroa de alguém que vem para vencer. Não é uma coroa de soberano. Porque essa coroa de soberano só tem o Senhor Jesus. Então, essa coroa é a palavra Stephanos. Alguém que vem para vencer. Mas não é alguém que é soberano, porque esse título de soberania só cabe na pessoa, só tem a pessoa do Senhor Jesus. E essa paz inicial que o anticristo vai realizar, no que diz respeito a Israel, será garantida pela aliança. Ele fará uma aliança com a nação de Israel. Provavelmente será um pacto de proteção, não só militar, mas um pacto também de proteção religiosa, como eu falei há pouco tempo. A aliança também terá um aspecto religioso, porque, evidentemente, garante aos judeus o direito de retificação do seu templo e a oferta de sacrifícios de novo, como na antiguidade. Então, o anticristo vai dar poderes, autoridade, para que a nação
faz parte do pacto, tem a liberdade religiosa de sacrificar a Deus. E que de fato o sacrifício não chegará a Deus, porque a nação está em pecado. O segundo selo nós encontramos no versículo 3 a 4, que é o cavalo vermelho. Olha bem na nossa imagem, nosso slide, um cavalo vermelho. E qual o título que eu darei para esse cavalo? Guerra e derramamento de sangue. Apocalipse capítulo 6 fala exatamente assim. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado o quê? Uma grande espada. A paz do anticristo dura pouco. Você vê que a paz é apenas no início, no começo. Olha as palavras: tirar a paz da terra, homens se matassem uns aos outros. E o texto menciona o quê? Versículo 3 e 4, versos 3 e 4. Ele menciona espada. Isso não é paz, isso é guerra. Isso é morte. Esse é um momento de destruição. Por isso que a paz que o anticristo prometeu, essa paz dura muito pouco. O programa de paz do anticristo, ele falha esse programa. Ele tentou produzir seu próprio milênio, né? Um período de paz plena. E nós sabemos que só Cristo ele pode produzir paz mundial, como será no milênio de Cristo. Somente Cristo. Uma paz mundial. Hoje Jesus ele reina em nossos corações e nós temos uma paz interna. Mas uma paz mundial, a nível global, isso nunca vai acontecer hoje na dispensação da graça. Porque essa paz mundial, ela só vai acontecer num período que? Milenar. Diz aqui no versículo 2 que o anticristo fará muitas transgressões. O resultado será a atividade do cavalo vermelho, tirando paz da terra, iniciando o quê? Guerra. Mas haverá paz em Israel e voltarão a Jerusalém milhares dos judeus. Você pode entender, mesmo que tenha guerra, mesmo que tenha sangue, mesmo que tenha morte, os judeus, eles estão protegidos. Há um pacto. Até os 3 anos e meio, na primeira parte da grande tribulação, a nação ela está sendo protegida. Todos os judeus dos 4 cantos do planeta estarão voltando para a sua terra natal, Jerusalém. Porque há uma promessa do anticristo de proteção e liberdade religiosa. Diz a Bíblia, no capítulo 30 de Jeremias, ele profetiza para esse dia, faz referência a esse dia na primeira parte da grande tribulação. Veja comigo, Jeremias capítulo 30, do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Os judeus já estão em ação, preste bem atenção, isso é importante. Nós temos mais ou menos mais de 200 países no mundo, certo? Mais de 200 países no sentido mundial. Mais ou menos de 170 países. Os judeus já começaram a voltar para Jerusalém. Isso ainda não é a grande tribulação, mas é a preparação para aquele dia. E eu creio que isso é profético. Mas o que Jeremias diz? Que esse pacto, essa aliança do anticristo com a nação de Israel, com muitos, diz Daniel 9:27, isso faz com que os judeus voltem com toda liberdade à sua terra natal. O terceiro selo é o cavalo preto. Você pode ver na nossa tela o cavalo preto.
Esse cavalo simboliza o quê? Qual é o título para esse cavalo? Fome, falta de alimentos, carestia, comida racionada. Olha o texto comigo aí. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Eu acho interessante o cavalo preto aqui nessa situação. A primeira observação que eu vejo nesse cavalo preto é fome. Fome é uma das consequências naturais da guerra. Plantações, diz a Bíblia aqui, que são destruídas, causando fome. As pessoas, elas vão procurar comida e elas não vão encontrar. Os fazendeiros, agricultores, eles deixam de plantar para o quê? Para guerrear. Então, se eles estão guerreando, não tem como plantar. Ou faz uma coisa, ou faz outra. Por isso que vai ter carestia, vai faltar comida. O sistema de transporte e abastecimento de alimentos se tornou extremamente o quê? Difícil. A gente já percebe isso hoje. E alguns, por não estudar as escrituras, por não estudarem a ordem cronológica dos fatos, estão dizendo que nós estamos vivendo nesse período da grande tribulação, porque já temos fome em muitos países do mundo, não só no Brasil, na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, muitos países. Mas eu posso garantir aos amados que nós não estamos num período da grande tribulação. O palco está sendo preparado, mas nós não entramos ainda na 70ª semana de Daniel. A Bíblia fala aqui carestia. Alimentos de primeira necessidade ficarão tão caros que ficarão fora do alcance do pobre. Quais são os alimentos de primeira necessidade? Farinha de trigo, pão, etc. São coisas que toda pessoa de classe baixa, no nosso caso, nós temos acesso ao pão francês, ao carioquinha, a fazer uma panqueca. São alimentos que nós temos acesso livremente e hoje nós consideramos que são alimentos baratos. Agora, qual é o alimento de luxo? Azeite, vinho e etc. Continua em abundância, mas só os ricos podem comprar. Nem todo mundo tem acesso ao vinho caro. Nem todo mundo tem acesso a um bom azeite de oliva original, porque é muito caro isso. Então, somente os ricos, eles terão acesso a esse tipo de alimento. Fome causa desespero e revolta. Pessoas desnutridas são facilmente atacadas e vencidas por doenças, produzindo o quê? Morte. Muita morte. Esse é o cavaleiro preto. O quarto selo, diz os versos 7 e 8, é o cavaleiro amarelo. Olha no slide da sua tela. O cavaleiro amarelo. Ele vem trazendo o quê? Ele vai trazer, na grande tribulação, o quê? Anemia, doenças, epidemia e morte. Por isso que alguns acham que nessa pandemia do Covid-19, nós já estamos na grande tribulação. Ainda não. Pode ter certeza que ainda não. Os dois versículos, no capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Quando o cavaleiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Anemias, doenças,
epidemias, pandemias e morte. Além de matar pela fome, versículo 8, menciona o quê? As feras da terra. Os animais e feras do mundo ficarão famintos e, sobremodo, ferozes, atacando os moradores da terra. Os humanos serão atacados por animais ferozes. Mas eu digo também, não só animais ferozes, mas eu quero que animais também domésticos, cachorro, gato, porque eles ficarão famintos. Não terá alimento nesse período, por isso que os animais domésticos, eles ficarão famintos. Eu creio que ele começará a atacar os próprios humanos. Até ratos podem multiplicar, tanto que atacam em massa, trazendo mortes e epidemias, por que não dizer pandemias. A mortandade é tão grande que morre, diz aqui, 1/4 da terra, diz o texto para nós. A morte vem acompanhada, diz o versículo, pelo Hades, ou inferno. A morte física não é o fim da existência. A gente sabe disso que alguém que morre fisicamente, alguns declaram, pastor, se alguém morreu, terminou. Não, queridos. A morte física não é o fim. O ser humano tem alma eterna, que vai continuar ou no inferno, no Hades, ou no céu. Toda pessoa que morre sem Cristo, ele tem o endereço certo, o inferno. Nós veremos posteriormente que toda pessoa hoje que morre sem Cristo, desde o jardim, do começo do mundo de Gênesis até aquele tempo, todas as pessoas que morreram incrédulas, elas serão ressuscitadas, julgadas e lançadas no lago de fogo para todo sempre. Repito, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre. Sofrimento eterno, sofrimento para todo sempre. A terra, sepultura, recebe os corpos, mas o Hades recebe as almas. A Bíblia diz que o homem, ele veio do pó, e ao pó voltará. Mas a alma dessas pessoas, elas vão perecer no Hades ou no inferno. O quinto selo, mostra no capítulo 6, do 9 ao 11, as almas debaixo do altar no céu. É interessante a gente ver aqui no quinto selo as pessoas que estão mortas. E elas estão mortas nos céus. Elas morreram na terra e elas foram para os céus, claro. Porque que cai por terra a doutrina do sono da alma. Permeia nas seitas, como o Testemunho de Jeová, como o movimento do sétimo dia, diz que quando a pessoa morre, essa pessoa ela fica lá na sepultura. Não, o corpo sim, mas a alma dessa pessoa, ou ela vai para a presença do Senhor, como está um texto aqui de Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11, ou ela vai esperar a ressurreição do seu corpo. O texto diz o seguinte, vamos ler o texto que é interessante. No capítulo 6, versículo 9 a 11, a Bíblia diz, sobre o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, as almas debaixo do altar no céu. O que nós podemos aprender aqui no quinto selo, tem como título,
as almas dos convertidos que foram mortos e que estão agora no céu clamando por justiça diante de Deus. Os primeiros 4 selos, eles tratam de acontecimento na terra. O 5º selo não olha para a terra, mas o 5º selo, ele olha para o céu. Durante os selos que antecedem o 5º selo, do 1º selo até o 4º selo, vimos que milhares de pessoas morrem como resultado de guerras, fomes, doenças, animais ferozes, etc. O 5º selo aqui é diferente. Pela primeira vez, estamos informados aqui no texto de Apocalipse que muitos também estão morrendo como quê? Como mártires. Pessoas que morrem por causa da fé. Pessoas que não aceitaram na grande tribulação, no período da última semana, das 70 semanas de Daniel, essas pessoas, elas não aceitaram a liderança do anticristo. Isso indica que algumas pessoas creem em Cristo depois do arrebatamento e por causa de sua fé, essas pessoas, elas são mortas. No capítulo 7, versículo 9, 14 e 15 de Apocalipse, repito o texto, no capítulo 7, versículo 9, 14 e 15, esses textos, esses versículos, eles vão explicar quem são essas pessoas salvas da tribulação. Acompanhe comigo o capítulo 7, os versículos 9, 14 e 15. Olha o capítulo 9, capítulo 7, os versos 9, diz o seguinte: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. O versículo 14 diz: Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro. E o 15 termina e diz: razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu quê? Tabernáculo. Esse texto vai explicar que essas pessoas, elas são salvas na grande tribulação. Vieram da grande tribulação. Um grande número desses são mortos pelos inimigos de Cristo. Isso explica as almas debaixo do altar no céu. Essa é a visão do apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele tem essa visão. Paulo disse, tanto para nós, como confirma essa doutrina, Paulo disse, ausentes do corpo, presente com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Todo cristão, seja hoje na dispensação da graça, seja na grande tribulação, quando o cristão morre hoje, ele vai para a presença do Senhor, sem sombra de dúvida. Essa é a doutrina da certeza absoluta da salvação que Paulo pregava e que a igreja cristã verdadeira prega, que quando o crente morre. Essa semana tivemos muitos colegas, irmãos, pastores e irmãos que morreram, não devido à fé deles, mas eles morreram devido a essa grande pandemia. Se a pandemia é grande, claro, né? No sentido de, devido ao Covid-19, eles morreram. Hoje eles estão na presença do Senhor, esperando a ressurreição dos seus corpos. Isso vai acontecer na primeira fase da segunda vinda de Cristo. A vingança reivindicada pelas almas debaixo do altar, diz o texto aqui no 5º selo, não é uma vingança pessoal. Eles estão clamando por vingança no sentido pessoal, mas uma vingança divina, executada pelo próprio Deus. É Deus que vai executar a sua ira divina sobre as nações. Essa vingança final
não será consumada totalmente até que se complete o número dos que ainda vão morrer pelos mártires. A Bíblia diz, ó, espera um pouco, até que os seus irmãos morram a um limite, a uma data, a algo que vai completar, para que a ira de Deus se manifeste na grande tribulação. No sexto selo, nós podemos ver sinais no céu, sol, lua, estrelas, terremotos na terra. O texto diz, no capítulo 6, no versículo 12, diz o seguinte, capítulo 6, versículo 12, vi, quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveu grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E o versículo 17, o último, diz: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Sinais do céu, sol, lua, estrelas e terremotos na terra. Você pode ver no nosso slide aí na nossa tela. Os acontecimentos antes dos selos 1 a 5 podem ser atribuídos pelos incrédulos às causas naturais ou consequências das ações dos homens. Sempre houve fome e sempre houve doenças. Alguns dizem, olha, isso é normal acontecer. Catástrofes, acontecimentos naturais, essas coisas sempre aconteceram desde o começo do mundo. Porém, com os espantosos acontecimentos do sexto selo, os incrédulos têm que reconhecer que essas coisas vêm, o quê? Diz o texto, da ira do Cordeiro. Essas coisas que vão acontecer no sexto selo, coisas naturais, não são coisas que teriam que acontecer. É a ira de Deus sendo derramada sobre o povo da grande tribulação. O terror toma conta dos corações, dos grandes e dos pequenos, diz a palavra do Senhor. Procuram se esconder quando deviam se arrepender. Estão procurando buracos. Eles querem se esconder em vez de se arrependerem. A ira derramada vem do Cordeiro e também do Pai, aquele que se assenta no trono. Então nós podemos entender os selos. Na próxima aula, nós vamos falar o que vai acontecer no meio da tribulação. Assim que termina os 3 anos e meio, o que vai acontecer após os 3 anos e meio primeiros? Será a nossa próxima aula, na nossa próxima aula de escatologia. Que Deus abençoe. Desperte o nosso coração para lermos, estudarmos, buscarmos a conhecer mais a escatologia de forma bíblica, de forma escriturística. Certamente Deus vai orientar a sua vida e a minha vida. Obrigado por participar desse canal e compreender esses ensinos extremamente relevantes, tanto para a minha vida como para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Derrame graça abundante em nossas vidas. Fique com Deus, fique na paz. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia a todos.